Livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, Santo Afonso Maria de Ligório. Capítulo 13. Quem ama Jesus Cristo só quer o que Ele quer. A caridade não suspeita a mal, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. A caridade anda sempre unida com a verdade. Por isso, a caridade, reconhecendo a Deus como único e verdadeiro bem, detesta o mal por ser oposto à vontade divina e não se alegra com nada que não seja a vontade de Deus. Quem ama a Deus, pouco se preocupa do que digam e só procura fazer o que agrada a Deus. Quem se esforça por satisfazer a verdade realmente está bem com Deus e não se importa qualquer que seja o modo em que seja tratado ou julgado pelos homens. Já temos dito muitas vezes que toda a santidade e perfeição de uma alma consiste em renunciar a si mesma e em seguir a vontade de Deus. Mas aqui convém falar disso mais expressamente. Se queremos ser santos, todo o nosso esforço deve ser de nunca seguir nossa vontade, mas sempre a vontade de Deus. O resumo de todos os preceitos e conselhos divinos se reduz em fazer e sofrer aquilo que Ele quer e como Ele quer. Peçamos, portanto, ao Senhor que nos dê a santa liberdade de espírito. A liberdade de espírito faz-nos abraçar todas as coisas que agradam a Jesus Cristo, apesar de qualquer repugnância do amor próprio ou do respeito humano. O amor a Jesus Cristo coloca aqueles que o têm numa total indiferença. Para eles tudo é igual, o doce e o amargo. Não querem nada do que lhes agrada e querem tudo o que agrada a Deus. Com a mesma paz, se ocupam nas coisas grandes e nas pequenas, nas agradáveis e nas desagradáveis. Basta-lhes agradarem a Deus. Diz Santo Agostinho: ama a Deus e faze o que quiseres. Quem ama a Deus de verdade não procura senão agradar a Deus, e nisso está o seu contentamento, dar satisfação a Deus. Escreve Santa Teresa: quem procura agradar a quem ama, anda contente com tudo que o agrada. Quando o amor é perfeito, tem a força de fazer a pessoa esquecer toda a vantagem própria e toda a satisfação. Faz tudo para dirigir os seus pensamentos a fim de agradar aquele que ama. Procura honrá-lo como pode, por si mesmo e através dos outros. Ah, meu Senhor, todo o mal nos vem de não termos os olhos fixos em vós. Se não pensássemos senão em caminhar, em breve chegaríamos ao fim. Mas caímos e tropeçamos 1000 vezes e, ainda mais, erramos o caminho porque não olhamos com atenção e verdadeira estrada. Eis, contudo, qual deve ser a única finalidade de todos os nossos pensamentos, ações, desejos e orações: agradar a Deus. Nosso caminho para a santidade deve ser esse: andar junto com a vontade de Deus. Senhor, o que desejais? Deus quer que o amemos de todo o coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Ama Jesus Cristo de todo o coração, que Ele diz de verdade, como disse São Paulo: Senhor, que quereis que eu faça? Senhor, fazei-me conhecer o que desejais de mim, pois eu quero fazer tudo. Estejamos certos de que, querendo o que Deus quer, estamos querendo o nosso maior bem. É coisa certa. Deus não quer senão o que é melhor para nós.
Dizia São Vicente de Paulo: a conformidade com a vontade divina é o tesouro do cristão e o remédio para todos os seus males, porque contém a renúncia de si mesmo, a união com Deus e todas as virtudes. Eis, em resumo, onde está toda a santidade. Senhor, que quereis que eu faça? Jesus mesmo nos promete: não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. O que quer dizer, o Senhor recompensa todo o pensamento que tenhamos de lhe agradar, toda a tribulação que aceitemos com boa intenção, conformando-nos com a sua santa vontade. Dizia Santa Teresa: o Senhor nunca nos manda um sofrimento sem nos recompensar com alguma graça, desde que o aceitemos com resignação. Nossa conformidade com a vontade divina deve ser total, sem condição, constante e irrevogável. Nisso consiste o máximo da perfeição, e repito, a isto deve entender todas as nossas ações, todos os nossos desejos e todas as nossas preces. Algumas pessoas piedosas, lendo os êxtases e arroubos de Santa Teresa, São Felipe Neri e outros santos, desejariam ter essas experiências espirituais. Esses desejos devem ser rejeitados porque são contrários à humildade. Se queremos ser santos, procuremos a verdadeira união com Deus, que é unir totalmente nossa vontade à vontade dele. Escreve Santa Teresa: enganam-se aqueles que acreditam que a união com Deus consiste em êxtases, arroubos espirituais e gozo de Deus. Ela não consiste em outra coisa, senão em sujeitar nossa vontade à vontade de Deus. Essa sujeição é perfeita quando nossa vontade está desprendida de tudo e unicamente unida à vontade de Deus. Assim, só nos moveremos de acordo com a vontade de Deus. Essa é a verdadeira e indispensável união que sempre tenho desejado e continuamente peço ao Senhor. Oh, quantos de nós dizem isto? E realmente parece que não queremos, senão isso. Mas, pobre de nós, como são poucos os que chegam a isso? É verdade. Muitas vezes dizemos: Senhor, dou-vos toda a minha vontade, não quero senão o que vós quereis. Mas, quando depois vêm as contrariedades, não sabemos aceitar a vontade divina. Lastimamos a má sorte que temos neste mundo, dizemos que todas as desgraças caem sobre nós e que levamos uma vida infeliz. Tudo em Deus. Se estivermos unidos à vontade divina em todas as tribulações, é certo, vamos nos tornar santos e seremos os mais felizes do mundo. Por isso, todo o nosso esforço deve ser este: manter nossa vontade unida à vontade de Deus em todas as coisas que acontecem, tanto agradáveis como desagradáveis. Não te deixeis mover por todos os ventos. Alguns fazem como as bandeirolas que se voltam para onde sopra o vento. Se o vento é favorável, como desejam, andam alegres e tranquilos. Mas se o vento é contrário e as coisas não acontecem como querem, andam todos tristes e impacientes. É por isso que não se santificam e levam uma vida infeliz, já que neste mundo acontecem muito mais coisas desfavoráveis do que favoráveis. São Doroteu diz que o receber das mãos de Deus todas as coisas, como quer que aconteçam, é um grande meio para conservarmos a paz contínua
e tranquilidade do coração. Conta o santo que os antigos monges do deserto não ficavam irados e melancólicos, porque tudo o que lhes acontecia, eles aceitavam alegremente como das mãos de Deus. Feliz aquele que vive inteiramente unido e abandonado à vontade de Deus. Não fica orgulhoso com seus sucessos, nem fica desanimado com os fracassos, pois sabe que tudo vem da mesma mão de Deus. Só a vontade de Deus é a regra de seu desejo. Por isso faz o que Deus quer e quer o que Deus faz. Não se preocupe em fazer muitas coisas, mas procura realizar perfeitamente aquilo que acha ser da vontade de Deus. Por isso coloca as menores obrigações de seu estado antes das ações mais grandiosas e gloriosas, porque percebe que nestas pode haver lugar para o amor próprio, enquanto que naquelas se encontra certamente a vontade de Deus. Portanto, seremos felizes se recebermos de Deus todas as coisas em perfeita conformidade com a vontade divina, sem nos importarmos se são conformes ou contrários ao nosso gosto. Dizia Santa Joana de Chantal: quando chegaremos a saborear a doçura da vontade divina em tudo o que nos acontece, não tendo em conta senão a vontade divina, é certo que, com igual amor e para nosso maior proveito, nos são dadas tanto as desgraças como as prosperidades. Quando nos abandonaremos inteiramente nos braços de nosso bondosíssimo Pai, confiando-lhe o cuidado de nossas pessoas e de nossos trabalhos, reservando para nós somente o desejo de agradar a Deus, os amigos de São Vicente de Paulo diziam dele: o Senhor Vicente é sempre Vicente. Queriam dizer com essa frase que o santo, em todos os acontecimentos, felizes ou infelizes, estava sempre com o rosto sereno, sempre igual. Vivendo todo abandonado em Deus, nada temia e nada queria senão o que agradava a Deus. Escreve Santa Teresa: do santo abandono no Senhor nasce a liberdade de espírito que possuem as pessoas virtuosas. Nelas se encontra toda a felicidade que se pode desejar nesta vida. Nada temendo, nada querendo e nada cobiçando as coisas do mundo, tudo possuem. Liberdade de espírito. Muitas pessoas inventam para si uma santidade conforme sua inclinação. Quem é melancólico faz a santidade consistir no viver sozinho. Quem é ativo, empregar e fazer reconciliações. Os de gênio austero, em fazer penitência e mortificações. Os de temperamento bondoso, em dar esmolas. Alguns em visitar santuários, outros em fazer muitas orações vocais. Nessas coisas é que fazem consistir toda a sua santidade. Os atos externos são fruto do amor a Jesus Cristo. Mas o verdadeiro amor consiste em nos conformarmos em tudo com a vontade de Deus, em renunciar a nós mesmos e em preferir o que mais agrada a Deus somente porque Ele o merece. Há os que querem servir a Deus, mas em tal emprego, em tal lugar, com tais companheiros ou em tais circunstâncias. Se assim não for, ou deixam o trabalho, ou fazem de má vontade. Essas pessoas não têm a liberdade de espírito. São escravas do amor próprio, ganhando pouco o merecimento do que fazem. Vivem sempre inquietas porque, estando presas à própria vontade, o jugo de Cristo se lhes torna pesado.
Quem ama de verdade a Jesus Cristo, ama só o que lhe agrada e por que lhe agrada, quando, onde e como ele quer. Seja em trabalhos importantes ou em ocupações simples e humildes, numa vida distinta no mundo ou escondida e desprezada. Isso é o que exige o amor a Jesus Cristo. Nisso devemos nos esforçar, combatendo as ambições do amor próprio, que quereria ver-nos ocupados somente em trabalhos gloriosos ou de acordo com nossas inclinações. Do que adianta ser neste mundo a pessoa mais honrada, mais rica, a maior de todas, sem a vontade de Deus? Dizia Henrique Suso. Preferiria ser um mísero verme da terra por vontade de Deus do que um anjo do céu por minha própria vontade. Jesus Cristo disse no Evangelho: muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expulsamos os demônios. Em Teu nome fizemos muitos milagres? Mas o Senhor lhe responderá: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Retirai-vos. Nunca vos conheci por meus discípulos, porque preferistes a vossa inclinação e não a minha vontade. Isso se aplica especialmente àqueles sacerdotes que se gastam pela salvação e perfeição dos outros e, no entanto, vivem no pântano de suas próprias imperfeições. A santidade consiste, primeiro, numa verdadeira renúncia de si mesmo. Segundo, numa total mortificação das próprias paixões. Terceiro, numa perfeita conformidade com a vontade de Deus. Quem falha numa dessas virtudes está fora do caminho da perfeição. Por isso, dizia um grande servo de Deus, que era melhor colocar como finalidade das nossas ações a vontade de Deus do que a sua glória. Pois, fazendo sua vontade, buscamos também a sua glória. Mas, propondo-nos a glória de Deus, muitas vezes nos enganamos fazendo a nossa vontade, com o pretexto da glória de Deus. Escreve São Francisco de Sales. São muitos os que dizem ao Senhor: eu me dou todo a vós, sem reservas. Mas são poucos os que aceitam a prática desse abandono. Esse abandono consiste numa certa indiferença para receber qualquer acontecimento conforme a divina providência nos mandar, sejam aflições ou consolações, sejam desprezos e injúrias, ou honras e louvores. Amor no sofrimento. Portanto, é no sofrer e no abraçar com alegria as coisas desagradáveis e contrárias ao nosso amor próprio que se conhece quem ama de verdade a Jesus Cristo. Diz Tomás de Kempis: quem não está pronto a sofrer tudo pela pessoa amada e a seguir sempre sua vontade, não merece o nome de verdadeiro amigo. Corre velozmente para Deus, diz Baltazar Álvares. Quem de boa vontade se conforma com a vontade divina em tudo. E Santa Teresa escreve: que maior vantagem pode haver do que ter alguma prova de que damos alegria a Deus? E eu acrescento: não podemos ter maior garantia de agradarmos a Deus do que aceitando de boa vontade as cruzes mandadas por Ele. O Senhor aceita de bom grado nossos agradecimentos pelos benefícios que nos fez neste mundo. Mas diz São João de Ávila que vale mais um bendito seja Deus
nas contrariedades do que 6.000 agradecimentos na alegria. É preciso notar ainda que não só devemos receber com resignação as provações vindas diretamente de Deus, tais como as doenças, a nossa limitação, a perda acidental de alguma coisa, mas também tudo o que nos vem diretamente de Deus e diretamente dos homens. As perseguições, os roubos, as injúrias. Na verdade, tudo nos vem de Deus. Certa vez, o rei Davi foi injuriado por um súdito seu, de nome Semei, que o maltratou com palavras ofensivas e até com pedradas. Um dos seus soldados quis cortar a cabeça do atrevido, mas Davi observou com humildade: deixai-o maldizer. O Senhor lhe ordenou que maldissesse a Davi. Isto é, Deus serve-se deste homem para castigar os meus pecados, por isso permite que me injurie assim. Dizia Santa Maria Madalena de Pazzi que todas as nossas orações não devem ter outra finalidade a não ser alcançar de Deus a graça de seguir tudo à sua santa vontade. Certas pessoas, ávidas de satisfações espirituais, nada mais fazem na sua oração do que procurar sentimentos agradáveis e ternos para se deliciarem neles. As almas fortes e desejosas de pertencer só a Deus e não lhe pedem senão luz para discernir sua vontade e força para cumprir perfeitamente. Para alcançar a perfeição do amor, é necessário sujeitar em tudo nossa vontade à vontade de Deus. São Francisco de Sales dizia: não penseis já ter chegado à perfeição que deveis possuir, enquanto vossa vontade não estiver completamente, mesmo nas coisas mais difíceis, submissa alegremente à vontade de Deus. Como nos afirma Santa Teresa, a entrega de nossa vontade à de Deus o faz unir-se à nossa pequenez. Mas isso jamais poderá ser conseguido senão através da oração mental ou meditação e de súplicas contínuas à Sua Divina Majestade, com um verdadeiro desejo de ser todo, sem reservas, de Jesus Cristo. Coração bondoso de meu Salvador, coração apaixonado pelos homens, que nos amais com tanta delicadeza. Coração merecedor de reinar e de possuir todos os nossos corações. Quem me dera fazer todos compreenderem o amor que lhes tendes e a bondade que manifestais com aqueles que vos amam sem reservas. Jesus, dignai-vos aceitar a oferta e o sacrifício que hoje vos faço de toda a minha vontade. Fazei-me compreender o que desejais de mim. Quero fazer tudo com a vossa graça. A obediência. Qual é o meio mais seguro para saber e aceitar em nossas ações o que Deus quer de nós? Não há meio mais seguro e mais certo do que obedecer aos nossos superiores e diretores. Dizia São Vicente de Paulo: nunca se cumpre melhor a vontade de Deus do que obedecendo aos superiores. A Sagrada Escritura diz: vale mais a obediência do que o sacrifício. Agrada mais a Deus a emolação que fazemos de nossa vontade, sujeitando-a à obediência, do que todos os outros sacrifícios que possamos lhe oferecer. Nas outras coisas, nas esmolas, nas abstinências, mortificações e semelhantes, damos a Deus as nossas coisas, mas dando-lhe a nossa vontade, é a nós mesmos que damos. Oferecendo-lhe os nossos bens, nossas mortificações, damo-lhes uma parte.
entregando-lhe nossa vontade, entregamo-lhes tudo. Por isso, quando dizemos a Deus: Senhor, fazei-me compreender pela obediência o que desejais de mim, quero fazer tudo. Nada mais temos a lhe oferecer. Quem se sujeitou à obediência deve desapegar-se da própria opinião. Diz São Francisco de Sales: cada um de nós tem suas próprias opiniões, e isso não se opõe à virtude. O que se opõe à virtude é o apego que temos às nossas opiniões. Infelizmente, este apego é a coisa mais custosa de deixar. Por isso há tão poucas pessoas que se dão a Deus, pois são poucas que se sujeitam em tudo à obediência. Existe gente tão agarrada à própria vontade que, ao lhe ser ordenada alguma coisa, mesmo sendo de seu gosto, pelo fato de a ter de realizar por obediência, perdem a vontade de a executar. Os santos não são assim. Eles encontram a tranquilidade nas ações mundanas pela obediência. Santa Joana de Chantal, certa vez, permitiu às suas monjas que fizessem naquele dia o que mais desejassem. À tarde, elas foram pedir-lhe insistentemente que nunca mais lhes desse tal licença, porque nunca tinham passado um dia tão cheio de tédio como aquele em que estavam desligadas da obediência. É um erro pensar em outra ação melhor do que a mandada pela obediência. Dizia São Francisco de Sales: deixar uma ocupação mandada pela obediência para nos unir a Deus pela oração, pela leitura ou recolhimento, seria afastar-se de Deus para nos unir ao nosso amor próprio. Acrescenta Santa Teresa que quem faz alguma coisa, mesmo sendo alguma coisa espiritual, mas contra a obediência, age certamente por instigação do demônio e não por inspiração de Deus, como talvez pense. Porque as inspirações de Deus estão unidas à obediência. Deus não quer outra coisa de uma alma que está resolvida a amá-lo, senão que obedeça. Escreve o Padre Rodrigues: vale mais uma ação feita por obediência do que qualquer outra coisa que possamos imaginar. Vale mais levantar uma palha do chão por obediência do que uma longa oração e uma disciplina sangrenta feita por nosso próprio arbítrio. Por isso, Santa Maria Madalena de Pazzi dizia preferir um trabalho por obediência do que a própria oração. Com a obediência, explicava ela, estou segura de fazer a vontade de Deus, ao passo que não estou segura dedicando-me a qualquer outra ocupação. Conforme ensinam os mestres da vida espiritual, é melhor deixar algum ato de piedade por obediência do que fazê-lo sem obediência. Santa Brígida afirma que alguém deixando por obediência uma mortificação lucra duplamente. Alcança o mérito da mortificação que desejava fazer e o mérito da obediência pela qual a deixou. Um dia, o padre Francisco Arias foi visitar seu amigo, São João de Ávila, e achou-o pensativo e triste. Perguntando-lhe a razão, São João respondeu: felizes de vós que viveis sob a obediência e estáis seguros de fazer o que Deus quer. Quanto a mim, quem me garante ser mais agradável a Deus percorrer as aldeias ensinando os pobres camponeses do que ficar parado num confessionário atendendo os que chegam? Quem vive sob a obediência tem a certeza de que tudo o que faz para obedecer é conforme a vontade de Deus e aquilo que mais agrada a Ele. Sirva isso de consolação a todos que vivem sob a obediência. Obediência completa.
Para que a obediência seja perfeita, é preciso que haja nela a vontade e o discernimento. Obedecer com a vontade é obedecer espontaneamente e não à força, como fazem os escravos. Obedecer com discernimento é conformar nosso juízo com o do superior, sem discutir o que nos manda, nem como nos manda. Santa Maria Madalena de Pazzi dizia: a perfeita obediência exige uma alma sem juízo próprio. São Felipe Neri diz igualmente que para obedecer bem, não basta fazer só o que se manda. É preciso fazê-lo sem controvérsia, tendo por certo que a coisa mandada para nós é a mais perfeita que podemos fazer, ainda que o contrário fosse melhor diante de Deus. O que dissemos vale não só para os religiosos, mas também para os leigos na obediência a seus diretores espirituais. Devem pedir a eles as orientações a que se devem sujeitar nas realizações, tanto espirituais como temporais. Assim estão sempre seguros de fazer o que é melhor. Dizia São Felipe Neri: os que desejam avançar no caminho de Deus, sujeitem-se a um sábio confessor e obedeçam-lhe como a Deus. Quem assim faz, fica seguro de não prestar contas a Deus das ações que faz. Devemos confiar no confessor, pois o Senhor não deixaria errar. Não há coisa mais segura para escapar dos laços do demônio do que fazer a vontade alheia nas coisas boas. Não há coisa mais perigosa do que querer se dirigir pelo próprio parecer. São Francisco de Sales, falando da direção espiritual para avançar com segurança no caminho de Deus, escreveu: este é o conselho dos conselhos. Por mais que procureis, afirma-nos João de Ávila, jamais será encontrada a vontade de Deus tão seguramente como pelo caminho dessa humilde obediência, tão recomendada e praticada por todas as pessoas piedosas do passado. Tal afirmação é feita ainda por São Bernardino de Sena, Santo Antonino, São João da Cruz, Santa Teresa, João Gerson, os teólogos e mestres da vida espiritual. São João da Cruz chega mesmo a dizer que duvidar desta verdade é como duvidar da fé. Não se contentar com o que diz o confessor é orgulho e falta de fé. Entre os ensinamentos de São Francisco de Sales, existem dois que consolam muito as pessoas escrupulosas. Primeiro, nunca se perdeu um verdadeiro obediente. Segundo, devemos nos contentar em saber do diretor espiritual que andamos bem, sem nos preocupar em saber como. O escrupuloso é obrigado, como ensinam muitos, gravemente a agir contra seus escrúpulos quando há motivo de temer um dano grave para a alma ou para o corpo. Por isso, os escrupulosos devem ter maior escrúpulo de não obedecer ao seu confessor do que em ir contra o próprio escrúpulo. Para concluir este capítulo, eis em que consiste o resumo de nossa salvação e perfeição. Primeiro, renunciarmos a nós mesmos. Segundo, seguir a vontade de Deus. E terceiro, pedir-lhe sempre que nos dê a força para cumprir uma e outra coisa. Oração. Fora de vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. A rocha de meu coração e minha herança eterna é Deus. Redentor meu,
digno de ser amado infinitamente, descestes do céu para vos dar todo a mim. A quem devo procurar na terra ou no céu, senão a vós, maior bem, o único bem de ser amado? Sede, portanto, o único Senhor de meu coração, apossai-vos dele. Que a minha alma só a vós ame, só a vós obedeça, a vós procure agradar. Gozem outros das riquezas desse mundo, eu quero só a vós. Sois e serei a minha riqueza nesta vida e na eternidade. Dou-vos, meu Deus, inteiramente o meu coração e toda a minha vontade. Ela vos foi rebelde em tempos passados, mas agora eu a consagro toda a vós. Senhor, que quereis que eu faça? Dizei-me o que quereis de mim e ajudai-me, porque eu quero fazer tudo. Disponde de mim e de todas as minhas coisas, como for de vosso agrado. Tudo aceito, a tudo me conformo. Jesus, merecedor de um amor infinito, amaste-me até morrer por mim. Eu vos amo de todo o meu coração, mais do que a mim mesmo, e nas vossas mãos entrego a minha alma. Hoje renuncio a todo o afeto mundano, a toda criatura, e me entrego todo a vós. Aceitai-me pelos méritos de vossa paixão, tornando-me fiel até a morte. Meu Jesus, de hoje em diante quero viver só para vós, não quero amar senão a vós, nem buscar coisa senão cumprir a vossa vontade divina. Assisti-me com vossa graça, ajudai-me. Socorrei-me também, Maria, minha esperança, com a vossa proteção.